Bom dia, bom dia, bom dia. Buongiorno. Buenos dias. Pessoal, não vou perder muito tempo não, o pessoal tá entrando já. Então a gente já vamos iniciar, né? 10 horas da manhã, eu sei que é um horário ruim, né? Para todo mundo estar ao vivo, mas é um horário que é possível fazer esse tipo de live. Então, depois eu vou deixar gravada aqui, né, para os colegas que não puderam estar aqui às 10 horas da manhã, né, tomando café da manhã comigo. Então vai ficar tudo gravado aqui, tá? Tô vendo alguns amigos já entrando aqui. O objetivo hoje aqui é a gente... depois me dê um feedback se o áudio tá bom, se tá tudo certo a conexão, tá? O objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre tubetes plásticos e tubetes de vidro, né? Qual a diferença, qual é realmente, quais são, beleza, Pedro, obrigado. Quais são realmente as vantagens em usar o tubete de vidro e deixar de lado os tubetes plásticos, né? A primeira coisa, que é a mais óbvia, que todo mundo já deve imaginar, é que a anestesia com tubete plástico, ela pode ocasionar mais sensibilidade durante a injeção do anestésico, né? Os pacientes, eles não conseguem diferenciar, segundo a literatura, calibre de agulha, né? Tanto faz você anestesiar um paciente com uma agulha 30G ou 27G. Os pacientes não conseguem diferenciar em relação à sensação dolorosa o calibre da agulha. Os pacientes não conseguem diferenciar entre agulha longa e agulha curta. Os pacientes não conseguem diferenciar se o tubete anestésico está aquecido ou se está em temperatura ambiente, né? Bom dia, Karine. E o que realmente o paciente sente dor na hora da anestesia é a velocidade com que a gente injeta o líquido anestésico, a solução anestésica nos tecidos do paciente. E quando a gente usa tubetes de vidro, esse deslizamento do êmbolo durante a nossa injeção, ele é muito mais fácil de ser obtido, né? Para quem tem costume de anestesiar com tubete de vidro, só a gente encostando a mão na seringa, encostando o dedo ali na seringa, automaticamente esse êmbolo ele vai percorrendo o tubete anestésico. Normalmente os cartuchos anestésicos de vidro, eles possuem êmbolos siliconizados. E esse silicone ele desliza pelo tubete e a gente vai injetando muito lentamente as soluções anestésicas no tecido do paciente. E dessa forma o paciente tende a relatar menos desconforto durante a aplicação da anestesia. O ideal é a gente injetar uma gota por segundo. É impossível a gente mensurar isso, né? Mas se a gente for traduzir isso em minutos, um tubete anestésico, normalmente a gente vai demorar cerca de 1,5 minutos a 2 minutos para fazer a injeção de um tubete inteiro, de 1,8 ml, né? Quando a gente usa tubete plástico, o negócio fica mais complicado, né? Se vocês tentarem, depois com tubete plástico, fazer gotejamento, vocês vão perceber que é muito difícil. Aquele êmbolo, ele não desliza dentro do tubete, e quando a gente vai tentar fazer esse gotejamento da solução anestésica, o que a gente faz, na verdade, são mini jatos que a gente vai injetando ali no tecido do paciente. Então o paciente ele percebe, principalmente no comecinho ali da anestesia, essa maior sensação de dor, esse maior desconforto, né? O paciente relata que o procedimento anestésico ele incomodou. O tubete de plástico ele tem essa desvantagem, e é uma só das desvantagens, né? Então, primeiro ponto, vamos fixar já aqui. Tubete anestésico de plástico causa mais dor durante a aplicação do anestésico. Segundo ponto,
Vocês sabiam que o tubete de plástico ele pode causar mais possibilidade do paciente ter uma reação alérgica durante a anestesia? O tubete de plástico ele tem uma grande desvantagem em relação ao tubete de vidro, que é o isolamento do meio interno em relação ao meio externo. Então aquela solução anestésica que fica ali dentro do tubete plástico, ela está mais suscetível a ter uma contaminação para micro-organismos do meio externo. É mais fácil os micro-organismos penetrarem dentro de um tubete plástico, porque o isolamento desse sistema plástico ele não é tão eficaz quanto o isolamento de um tubete de vidro. Para tentar contornar essa desvantagem do tubete plástico em relação ao tubete de vidro, os fabricantes eles costumam colocar dentro do tubete plástico uma substância chamada metilparabeno. O metilparabeno ele é um antimicrobiano que nas soluções anestésicas em tubete plástico tendem a manter descontaminada. Então, como eu tenho um tubete plástico que é mais fácil de ser contaminado por agentes do meio externo, os fabricantes colocam esse metilparabeno, que é um antimicrobiano, para tentar manter essa solução estéril por mais tempo possível. O grande problema do metilparabeno é que ele é uma substância altamente indutora de alergia. E quando eu tenho uma solução anestésica que contém o metilparabeno, e todas as soluções anestésicas em tubete plásticos contêm o metilparabeno, eu estou injetando no meu paciente uma substância, uma solução anestésica que pode induzir uma reação severa em questão de alergia. Então esse é o segundo ponto. Tubete de plástico, ele tende a colocar o nosso paciente no maior risco de alergia. Tá? Então, a gente já tem fixados aqui pra gente. Primeiro, tubete de plástico causa mais dor durante a injeção anestésica. Segundo, tubete de plástico expõe o nosso paciente a uma reação alérgica totalmente indesejável. Terceiro ponto. Vocês sabiam que com o tubete de plástico aumenta a nossa probabilidade de usar uma substância anestésica que já esteja vencida? Esse é um ponto importante também, né? Todo material... Oi, Monique, tudo bom? Todo material, toda solução anestésica, ela tem um prazo de validade, que normalmente vem ali impressa na caixa do anestésico e no próprio tubete, naquele adesivo que vem ali no tubete, a gente tem o prazo de validade. Só que dependendo do armazenamento dessa solução anestésica, ela pode estragar antes do prazo de validade. Então a gente pode estar usando uma substância anestésica vencida antes mesmo de esgotar o prazo de validade. Uma das características de uma solução anestésica que já teve as suas propriedades ali corrompidas... Bom dia, Fabião. Uma das características que já teve, que a solução anestésica apresenta quando já teve as suas propriedades alteradas, quando a sua química já foi corrompida, é o turvamento. A solução anestésica original ela normalmente é cristalina. A solução anestésica que já estragou, ela tem um aspecto turvo. Quando a gente... Prazer ter você com a gente aqui, Monique, professora Monique. Quando o aspecto turvo está presente nessa solução anestésica, no tubete de vidro a gente põe contra a luz, é muito fácil de ver, né? A solução que era cristalina, a gente consegue observar esse aspecto turvo num tubete de vidro. Num tubete plástico, a gente não consegue diferenciar. A gente vai olhar um tubete plástico contra a luz, a gente sempre vai ver aquela solução turva, né? Até pela própria transparência ali do plástico. Então a gente não tem como avaliar se aquela solução anestésica ainda está em condições de uso para o nosso paciente,
ou se aquela solução anestésica já está inadequada. E muitas vezes a gente está usando uma substância inadequada, uma substância que não vai conseguir exercer as suas características de bloquear o impulso nervoso, uma solução anestésica vencida por uma das vias mais perigosas que existem, que é a via injetável. Então é bem complicado, tá? Substâncias anestésicas, tubetes anestésicos plásticos aumentam a chance da gente utilizar uma substância anestésica, uma solução anestésica que já não esteja com as suas propriedades originais. Outro ponto que também pode atrapalhar bastante o clínico quando se utiliza os tubetes anestésicos de plástico. Toda vez que a gente faz uma injeção e a gente utiliza um tubete anestésico plástico, aumenta bastante a probabilidade da gente estar dentro de um vaso e não perceber, né? Quando a gente vai fazer técnicas anestésicas, principalmente técnicas anestésicas de bloqueio, que normalmente são áreas mais vascularizadas do que as áreas que a gente usa as técnicas infiltrativas, a gente tem que fazer aquele refluxo com a agulha, né? Existem carpures que tem o arpão, onde a gente realmente puxa o êmbolo para tentar observar aquele filetinho de sangue que vem para dentro do tubete, né? Indicando que a gente está dentro do vaso sanguíneo. E as carpures mais comuns, que são as mais utilizadas, que elas têm o silicone ali na ponta, que quando a gente tira o dedo da haste da carpule, a gente tem essa possibilidade de ter esse refluxo também. São um pouco menos efetivas do que as carpules que tem o arpão, mas é possível também, quando a gente usa tubetes de vidro principalmente, perceber esse filete de sangue para dentro. Então a gente vai introduzir a agulha dentro do tecido. A partir do momento que a gente introduz dentro do tecido, a anestesia ela se transforma numa anestesia cega, a gente não consegue ver aonde a ponta da agulha está realmente. O único parâmetro que a gente vai ter, um dos parâmetros que a gente vai ter, que a gente está dentro do vaso sanguíneo, é a manobra de aspiração prévia. Quando a gente faz essa aspiração prévia e percebe o filete de sangue dentro do tubete, a gente imediatamente retira a agulha do tecido, troca o tubete, troca a agulha de preferência e faz uma nova anestesia, executando a manobra novamente, para não estar dentro do vaso. Quando a gente usa tubete de vidro, é muito fácil da gente perceber esse pequeno filete de sangue vindo para dentro do tubete durante essa aspiração prévia. Quando a gente usa tubete de plástico, muitas vezes esse filete vem e a gente não tem a possibilidade de enxergar. Olha quanta coisa tem no tubete de plástico que colocam ele em total desvantagem frente ao tubete de vidro, né? Tubetes de plástico aumentam a nossa chance de estar dentro do vaso e injetar essa solução intravascular sem a gente perceber. Uma outra desvantagem de usar tubete plástico também é que normalmente no tubete de vidro, aquelas informações sobre o tipo de solução anestésica, a concentração e o tipo de vasoconstritor, a data de validade, elas vêm num adesivo colados no vidro, né? Então é muito fácil da gente perceber e ter essas informações ali, mesmo que o anestésico já esteja fora da caixa original. Quando a gente usa tubete de plástico, com o passar do tempo, essas informações elas podem ir apagando. Elas são carimbadas ali no tubete plástico, né? Então, às vezes, a gente vai tentar ver a data de validade ali de um tubete plástico, a gente não consegue ler. A gente vai tentar ver qual é o tipo de anestésico que tem ali no tubete plástico, a gente não sabe a solução, a gente não sabe o vasoconstritor que está utilizando, não sabe a concentração desse vasoconstritor, né? Então, tem N desvantagens para a gente não usar mais tubete plástico durante o momento da anestesia. Tubete de plástico causa mais dor durante a aplicação, resumindo o que a gente falou até agora, né? Eu prometi que eu não ia me estender muito aqui.
Tubete de plástico causa mais dor durante a nossa aplicação anestésica. Tubete de plástico expõe o paciente a uma chance maior de ter uma reação alérgica. Tubete de plástico dificulta a gente perceber quando a nossa agulha está dentro do vaso sanguíneo. Tubete de plástico aumenta a chance da gente usar uma substância anestésica que já esteja degradada, mesmo antes do prazo de validade. Tá? Então, são inúmeros motivos para a gente não usar mais tubetes de plástico. Tá? O único cuidado não, mas um dos cuidados, e aí o tubete de vidro tem uma desvantagem ao tubete de plástico, é principalmente na técnica intraligamentar, né? Quando a gente vai fazer uma técnica intraligamentar, para a gente acertar essa técnica intraligamentar, a agulha ela tem que estar encaixada ali na região do ligamento periodontal e a gente tem que sentir uma pressão no êmbolo ali da carpule, né? Quando a gente faz a aplicação da anestesia e a gente não tem resistência ali do êmbolo, provavelmente a gente está errando a técnica intraligamentar, né? O espaço ali do ligamento periodontal ele dificulta bastante a penetração ali do anestésico, né? E quando a gente utiliza tubetes de vidro, se a gente faz uma pressão muito exagerada, e já aconteceu comigo no consultório, às vezes o tubete de vidro ele estoura, ele arrebenta. Essa talvez é a única desvantagem do tubete de vidro em relação ao tubete de plástico, né? Mas com treino e com a pressão adequada ali, e a gente pega isso com o tempo, pega rápido até, esse risco de quebrar um tubete de vidro durante a intraligamentar, ele acaba desaparecendo, né? Já aconteceu comigo 1 ou 2 vezes, né, há muitos anos atrás, mas depois que a gente pega o jeito, realmente isso daí não acontece mais, tá? Então evitem, a todo custo, tubetes de plástico no consultório de vocês. E recapitulando agora, as postagens que a gente fez, porque gerou algumas perguntas aqui no Instagram e pelo WhatsApp. A gente fez 3 postagens essa semana da parte científica, né? A gente fez um meme lá, brincando ali também, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, brincando ali com o fato da articaína não causar parestesia, né? Mas as 3 postagens científicas mesmo que a gente fez essa semana, eu vou dar uma recapitulada rápida com vocês. Depois, para quem não viu, vai lá no feed, tá tudo ali, né? A primeira postagem que entrou, acho que na segunda-feira, foi sobre um artigo recém-publicado no Journal of Endodontics, agora de abril de 2023, que tentava relacionar, melhor dizendo, relacionou a influência do uso de analgésicos por parte do paciente na confiabilidade dos testes pulpares, né? O que isso quer dizer? Paciente com pulpite sintomática irreversível, normalmente ele já chega no consultório se automedicando, né? As medicações mais comuns do paciente usar nesse tipo de situação são anti-inflamatórios, né? Ou ele vai usar nimesulida, ou ele vai usar o ibuprofeno, ou ele vai usar o paracetamol. Alguns tentam controlar também essa pulpite com analgésicos de ação periférica. A dipirona é um exemplo desse analgésico, né? E esse trabalho publicado agora no Journal, em abril, ele comparou a influência tanto do ibuprofeno quanto do paracetamol na confiabilidade dos testes pulpares. Será que aquele paciente que já vem automedicado, essa automedicação atrapalha a gente na hora de fazer os testes pulpares? Esse artigo tentou responder essa pergunta. Eles avaliaram 2 tipos de teste: o teste de sensibilidade ao frio, né, e o teste pulpar elétrico. Os resultados desse trabalho mostraram que tanto o ibuprofeno quanto o paracetamol, eles podem atrapalhar a confiabilidade do teste de sensibilidade ao frio, mas eles não interferem nos testes elétricos. Ou seja,
Quando o paciente está se automedicando, o teste pulpar elétrico ele é mais confiável do que o teste de sensibilidade ao frio. A explicação que os autores dão para essa interferência desses medicamentos nos testes pulpares ao frio é que tanto o paracetamol quanto o ibuprofeno, apesar de eles serem conhecidos como analgésicos, os dois eles têm mecanismos de ação anti-inflamatórios. Eles atuam ali na cadeia da inflamação, inibindo ciclooxigenase, tanto a COX-1 quanto a COX-2. Então é o mesmo tipo de mecanismo de ação, por exemplo, dos diclofenacs, do Cataflam, do Voltaren. Eles são classificados como anti-inflamatórios não esteroidais. Apesar da gente utilizar e às vezes achar que tanto o ibuprofeno quanto o paracetamol eles são puramente analgésicos, né? Não, eles são anti-inflamatórios com efeito analgésico, com ação analgésica. E a explicação que os autores dão para ter essa interferência desses medicamentos no teste ao frio e não ter explicação nos testes pulpares elétricos é que esses tipos de anti-inflamatórios eles vão inibir os mediadores químicos da inflamação periféricos, né? Principalmente prostaglandinas, interferindo diretamente na sintomatologia dolorosa do paciente. E quando a gente faz o teste ali com frio, a gente está vendo resposta do paciente em relação à dor, né? Por isso que a gente tem essa interferência desses medicamentos mais no teste frio do que nos testes pulpares, tá? Então esse artigo mostra pra gente que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente vai fazer teste de pulpite, porque se o paciente já tivesse automedicado, aquela resposta que ele dá no teste pulpar ao frio, ela pode não ser tão confiável quanto o teste pulpar elétrico. O ideal é fazer os dois no consultório. Rosa, um abraço pro Ceará. Cici Vieira, bom dia, tudo bom? Então, quando o paciente vier automedicado, façam, se possível, os dois tipos de teste, tá? Teste ao frio, teste com sensibilidade elétrica, teste elétrico de sensibilidade pulpar. O teste com quente, você só vai conseguir ter algum tipo de resposta numa pulpite mais avançada. Se é uma pulpite inicial, o calor ali não vai interferir tanto, né? Esse trabalho não testou o teste ao calor, mas se a gente imaginar que os autores eles tentaram colher informações de resposta dolorosa com o teste ao frio, talvez, vamos deixar bem claro, esses medicamentos possam atrapalhar o teste com calor também, numa pulpite mais avançada, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente com testes de sensibilidade que você está medindo resposta dolorosa do paciente. O teste pulpar elétrico nesse tipo de situação ele costuma ser mais confiável, tá? A gente fez uma segunda postagem que entrou na quarta-feira, relembrando, são coisas que vocês já sabem, as principais indicações das agulhas curtas e das agulhas longas. Quando usar uma agulha curta, qual situação usar uma agulha longa, né? Aqui no Brasil a gente tem comercializado para uso odontológico 3 tipos de agulha, basicamente. São as agulhas longas de 30 centímetros, as agulhas curtas de 23 centímetros e as agulhas extra curtas de 12 milímetros, né? Agulhas curtas de 30 milímetros, agulhas longas de 30 milímetros, agulhas curtas de 23 milímetros e agulha curta de 12 milímetros. Não apaguem os centímetros, agulha de 30 centímetros é o tamanho de uma régua, pelo amor de Deus. E normalmente as agulhas longas, elas têm um calibre maior. E essa que é a vantagem, uma das vantagens da agulha longa, né?
Esse calibre maior, quando a gente estiver dentro ali do vaso sanguíneo, é mais provável que a gente perceba esse refluxo dentro do tubete. Quando a gente usa agulhas de calibres menores, muitas vezes a gente pode estar dentro do vaso sanguíneo e não ter a possibilidade durante a aspiração prévia de perceber esse filete sanguíneo dentro do tubete. Né? Então, principalmente em técnicas de bloqueios, e eu repito, técnicas de bloqueios normalmente são executadas em áreas muito mais vascularizadas do que aquelas áreas onde a gente faz as técnicas infiltrativas. Se vocês puderem usar agulhas de calibres maiores, 27G, por exemplo, vocês vão ter uma possibilidade de perceber esse refluxo se realmente estiverem dentro do vaso sanguíneo. Agulhas de calibres maiores têm mais dificuldade de fratura, né? Quanto maior o calibre da agulha, menor a dificuldade de fraturar. Elas têm menor deflexão, né? Quando a gente invade o tecido, principalmente numa ptérigo mandibular, que a gente faz a punção na região ali ptérigo mandibular e vai caminhando com essa agulha até o forame mandibular, essa agulha com calibre maior ela tem menos chance de desviar ali do caminho, ela tem menos poder de deflexão, né? E as agulhas longas, em técnicas de bloqueio, elas também depositam o anestésico em locais mais próximos ali do tronco principal nervoso que a gente quer bloquear. Tá? Então, sempre para bloqueio, sempre para técnicas de bloqueio, seja em qual região for, utilizem agulhas longas, né? Menor deflexão, maior chance de perceber se a gente estiver dentro do vaso e maior alcance, né? A agulha longa ela percorre um caminho maior para a gente conseguir depositar o anestésico mais perto do nosso alvo. E reserve as agulhas mais curtas para técnicas infiltrativas. Né? Lembrando que o segredo de qualquer técnica infiltrativa, para a gente conseguir anestesiar bem um dente, primeiro é usar anestésico de boa qualidade, de potência adequada, né? Eu sou fã da articaína, todo mundo sabe disso. É um anestésico que, comprovadamente pela literatura, tem um poder anestésico pelo menos 2 vezes mais forte do que a lidocaína, né? Teve uma revisão abrangente feita, se não me engano, em 2021, pela equipe do professor Nagenda Bravo, que comparou, através de uma revisão abrangente com meta-análise, o poder da articaína em relação ao poder da lidocaína. E essa revisão abrangente constatou que a articaína ela é 2,6 vezes mais potente do que a lidocaína. Então, para não errar a técnica anestésica, primeiro, utilizem anestésicos com uma potência boa, né? Segundo, principalmente em técnicas infiltrativas, a posição da agulha ela tem que estar no mínimo, na mesma altura do ápice radicular, ou um pouquinho mais para cima. Quando a nossa técnica infiltrativa falha, é quando a posição da nossa agulha está num plano inferior à região apical dos dentes. Tá? Então o segredo para a técnica infiltrativa bem realizada é esse. E a gente fez uma outra postagem, se eu não me engano foi ontem que entrou, foi ontem, sexta-feira, em que os autores também fizeram um trabalho recém-publicado no Journal, em abril também, avaliando o uso de anti-inflamatórios 1 hora antes da anestesia no aumento do sucesso anestésico em dentes inferiores, em molares inferiores com quadro de pulpite sintomático e reversível, né? Para quem esteve no Dental Canal na semana passada, nós tivemos a oportunidade de conversar com os colegas sobre estratégias para a gente aumentar o índice de sucesso em molares pulpíticos, né? Molares inferiores pulpíticos. A gente apresentou
alguns trabalhos que mostravam que quando a gente vai utilizar o bloqueio do alveolar inferior em molares com pulpite, com diagnóstico de pulpite, molares inferiores com diagnóstico de pulpite, o índice de sucesso ele pode ser até menor, ele pode ser menor do que 30%. Olha que interessante. Eu anestesio, eu faço bloqueio ptérigo-mandibular, o paciente relata dormência labial e a literatura mostra que a dormência labial é um indicador de acerto de técnica, ou seja, eu não errei a técnica anestésica, mas mesmo assim os molares inferiores com diagnóstico de pulpite, eles podem ter um índice de insucesso anestésico de mais de 70%. É coisa pra caramba, pessoal. É o anestésico, a situação clínica mais difícil de anestesiar, né? Existem algumas estratégias que a gente conversou lá no Dental Canal sobre como aumentar esse índice de sucesso, né? Além da ptérigo-mandibular, sempre fazer uma complementação anestésica por vestibular, por lingual, né? E uma das estratégias que a gente conversou, e esse trabalho que eu discuti ontem aqui no Instagram com vocês mostrou ser bastante efetivo, é o uso de anti-inflamatórios, tanto os anti-inflamatórios não esteroidais quanto os hormonais, tá? Os corticosteroides, utilizados 1 hora antes do ato da anestesia, né? Quando a gente tem um quadro de pulpite, uma das situações que ocorrem é a diminuição do pH na região inflamada. O anestésico local, ele é uma base, qualquer anestésico local, tá? Independente do tipo de anestésico que vocês estejam imaginando. Todo anestésico local é uma base altamente instável, né? E com difícil capacidade de difusão tecidual. Então, clinicamente, o anestésico em si, ele não tem muita aplicação clínica, se eu for usar essa base na sua forma pura. E é por isso que os fabricantes, eles adicionam um ácido nessa substância anestésica. Por isso que a gente vai ter não só a articaína, não vai ter a lidocaína, a gente vai ter cloridrato de articaína, cloridrato de lidocaína, cloridrato de mepivacaína, para transformar essa base anestésica com um pH altamente alcalino em um pH mais próximo do nosso pH tecidual, que giraria em torno de 7,4, um pH de um tecido não inflamado, né? E à medida que eu injeto esse anestésico, esse cloridrato, do que vocês quiserem, lidocaína, articaína, mepivacaína, injeto num pH normal, um pH 7,4, aos poucos essa solução anestésica vai liberando a base anestésica, facilitando a anestesia local. Quando eu tenho um pH ácido, essa liberação da base anestésica depois da injeção, ela fica muito mais dificultada. Os anestésicos locais, eles foram fabricados para se dissociarem num pH não inflamado. Então, toda vez que eu tenho uma situação de pH acidificado, é muito comum eu ter uma dificuldade maior anestésica. Guilherme, essa dúvida pode passar pela cabeça de vocês. Se eu tenho estou com 36 com pulpite, e eu entendo que nessa região do meu 36 o pH esteja ácido, em torno de 4, 5, que vai dificultar a anestesia de penetrar ali no nervo, por que no bloqueio, que é longe do 36, eu também tenho essa dificuldade? Porque existem trabalhos, pessoal, e a explicação é essa, que mostram que um dente com diagnóstico de pulpite emite mediadores químicos da inflamação não só no local
da polpa inflamada. Mas esses mediadores químicos, eles percorrem todo o ramo nervoso, deixando toda essa região com pH alterado. E é exatamente por isso que eu vou fazer um bloqueio do nervo alveolar inferior, que é longe do dente-alvo, e eu tenho dificuldades em bloquear esse impulso nervoso. Aqui, na região do forame pitérico, do forame mandibular, eu também vou ter dificuldade em fazer esse anestésico penetrar no nervo. Porque aqui também vai estar com o pH alterado. Então toda vez que eu uso um anti-inflamatório não esteroidal, e no trabalho que a gente publicou no Instagram, que saiu no Journal, eles pesquisaram o uso do cetrolaco, né, que é o Toragizic, né, sublingual, o uso da prednisolona e o uso da dexametasona, e perceberam que nesses 3 medicamentos, se utilizados 1 hora antes do processo anestésico, eu tenho um aumento do índice de sucesso em relação àquele grupo que tomou placebo. Ou seja, utilizar um medicamento anti-inflamatório 1 hora antes do procedimento anestésico em casos de pulpites irreversíveis em molares inferiores, eu posso ter um aumento do sucesso anestésico. Tá? Nós desenvolvemos um trabalho no mestrado do professor Marcos Frusoni, onde clinicamente nós avaliamos cerca de 84 pacientes utilizando um anti-inflamatório, utilizando um corticosteroide e utilizando um placebo também. E a gente também teve essa percepção. Os nossos resultados mostraram que tanto o anti-inflamatório quanto o corticosteroide, se utilizados 1 hora antes do procedimento anestésico, eles aumentam o índice de sucesso de uma forma bem significativa em relação ao grupo que tomou o placebo. Tá? Então, uma das estratégias para a gente aumentar o índice de sucesso anestésico é o uso de medicações anti-inflamatórias antes do bloqueio do nervo alveolar inferior. E, obviamente, além disso, nunca confiem só no bloqueio, né? Façam sempre uma técnica complementar. Não existe fazer um acesso em um dente com diagnóstico de pulpite, molar inferior, só com bloqueio do nervo alveolar inferior. O paciente vai ter dor. Façam técnicas complementares. Meio tubete de articarina para o vestibular, meio tubete por lingual. Intraligamentar também, a literatura mostra que pode dar aumento do índice de sucesso. Infiltrativa na região retromolar, em algumas situações pontuais, ela pode também aumentar o índice de sucesso. Então são estratégias que combinadas elevam bastante a chance da gente conseguir anestesiar um dente de uma forma correta. Tá bom, pessoal? Prometi que não ia me alongar demais, mas mesmo assim a gente já ficou 40 minutos aqui, né? Agradeço todo o pessoal que está aqui, ó. Tá aparecendo para mim aqui os nomes, alguns nomes, ó. Firmino, a Milena, a Margarete, a Nárdila. O Fausto entrou agora. Fausto, entrou no final, meu irmão. Mas grande honra ter você aqui com a gente, cara. E em setembro a gente vai estar lá em Maringá, com o professor Fausto, fazendo uma bela discussão sobre terapêutica medicamentosa em endodontia. Tá? Agradeço os colegas que estiveram aqui. Bom sábado para todos. A gente vai curtir. Catiele, muito obrigada. Muito obrigado, tá? Por você. Não precisa pedir desculpa, não, Fausto. Porra, é uma honra ter você aqui, cara. E obrigado aos colegas. E vamos ver se sábado que vem a gente faz outra aí. Tá? Vou trazer outro tipo de assunto aí que bastante relevância. Principalmente com aplicação clínica, né? Eu quero que vocês realmente utilizem esse nosso bate-papo para chegar amanhã ou segunda-feira no consultório e já conseguir aplicar. Tá bom, pessoal? Vou deixar essa live aqui gravada para quem quiser ver. Ajudem aqui, compartilhem, comentem. Isso daqui faz o algoritmo
seja lá o que for esse algoritmo, não entendo muito, mas me disseram que faz o algoritmo mostrar isso aqui como relevante, tá? Então compartilhem, comentem, que vão estar me ajudando bastante, e a gente vai continuar esse projeto aqui. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos, bom sábado, bom final de semana. Valeu!